Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Foi Pra Quê? Hoje estou aqui para falar de um assunto muito legal que eu queria trazer para vocês há bastante tempo já, que é a importância do pai e da mãe, os pais, os responsáveis, estarem cozinhando para os seus filhos. E hoje eu trouxe para vocês a Denise Brasileiro. A Denise, ela é formada em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, especializada em nutrologia, nutrologia pediátrica e também em terapia intensiva pediátrica e neonatal. Ela atua agora como pediatra em uma clínica, faz vários cursos de nutrição infantil e entre outras coisas, né? Que é muita coisa para citar aqui. E também a Denise, ela também é podcaster. Ela tem um podcast Bicho Papinha, em que ela traz convidados, conta da sua experiência na clínica, falando sobre a questão da alimentação com as crianças. Então, Denise, queria que você desse um oi aí para o público. Olá. Se quiser se apresentar, falar um pouquinho. Olá, pessoal, eu estou tão feliz de poder participar. Eu já venho acompanhando, né, o podcast de vocês e eu assim, sou apaixonada e vejo que tem mais gente ao meu lado levantando a bandeira da gente disseminar esse vírus de comida de verdade, comida feita em casa, comida feita em conjunto, com muito amor e afeto. Né? Hoje, exatamente. Estamos aí rumo a cozinhar mais e comprar menos, né? É tão interessante que quando você, né, fez o convite, me falou o que a gente ia conversar, tem um artigo americano mostrando o seguinte, que eles compararam várias famílias e quais são as crianças que apresentam dificuldades alimentares e se essa dificuldade alimentar está ou não relacionada com o fato dos pais cozinharem em casa. Ninguém precisa ser chefe de cozinha, né? Você fala muito bem isso. Exatamente. É normal mesmo, arroz, feijão, chuchu, né? Coisa que a gente está acostumado no nosso meio. E o resultado foi muito interessante. Que quando o pai e a mãe têm essas habilidades culinárias normais, não precisa ser chefe de cozinha, as crianças comem melhor em qualidade, olha que legal, comem a quantidade certa e tem muito menos quadros de transtornos alimentares ou dificuldades alimentares. Então, isso não é mentira, gente. Isso é uma coisa simples, que desde que o mundo é mundo, né, existe, né? É. E a gente é que tenta mudar isso, né, com esse mundo moderno, corrido. Exatamente, a gente não coloca o cozinhar como uma prioridade, vai se perdendo, a gente vai fazendo outras coisas e acaba deixando isso passar, e é uma coisa tão importante, né? Tanto para o desenvolvimento nosso como pessoa e para as crianças, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre essa questão da comida de verdade. Eu estava ouvindo o seu podcast e eu escutei. Não lembro quem falou, eu anotei aqui, é Marcela Geraldo. Ela falou uma frase muito legal que é: vamos descascar mais e desembalar menos. Né? Eu achei muito legal isso. Eu participo de alguns comitês relacionados à nutrologia pediátrica e de nutrologia também de adulto. Então, fica discutindo muito qual que é o melhor tipo de dieta, low carb, cetogênica, enfim, mediterrânea. Aí fica discutindo um tanto de coisa. Aí, qual que é a conclusão principal? A gente, na verdade, a gente deve comer os alimentos frescos, de uma procedência boa, com o mínimo de condimentos que são ruins quando consumidos em excesso. Aí, no caso, eu estou falando do sal ou da açúcar, né? E ter uma variedade muito grande de alimentos que a gente consome, mas tudo de uma forma equilibrada. Então, o central de todas as dietas que ficam competindo qual que é melhor, qual que não é o equilíbrio e a variedade e comida que tem onde você mora. Porque esse negócio de você ficar comprando comida que não é da sua cultura, que não, né, que não tem no seu país, esse negócio também a gente tem que repensar um pouco, porque provavelmente vão ser comidas que a indústria teve que modificar para poder chegar aqui, enfim. Agora,
Outra coisa que é muito séria, aí entra essa questão de, né, a gente precisa desembalar menos e descascar mais, é a questão dos ultraprocessados. Sim. Por quê? Não é que todo ultraprocessado vai te adoecer, mas que a maioria dos ultraprocessados, eles vão ter desequilíbrios nutricionais. E aqui eu queria fazer um parênteses. O que eu considero desequilíbrio nutricional? Então, é uma dieta, um alimento que é pobre em fibras alimentares, é rico em gordura trans ou gordura vegetal hidrogenada, é rico em sal e é rico em açúcares adicionados. Isso caracteriza um ultraprocessado. E ricos também de alguns aditivos químicos, alguns edulcorantes, enfim, produtos químicos. Então, isso é considerado um ultraprocessado. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque esses, não tem dúvida, em nenhum lugar também, nenhum médico, nenhum nutricionista, ninguém da área de saúde, nenhum pessoal também da gastronomia, ninguém vai falar que isso é do bem. Agora, voltando a falar, existem muitas opções da indústria que salvam vidas. Aí é diferente, chama suplementos alimentares. Isso salva a vida mesmo. Eu tenho feito cursos na parte da oncologia e o paciente oncológico, quando ele é bem controlado na parte da nutrição, antes de começar a quimioterapia, ou antes de ser submetido a uma cirurgia, ou até mesmo durante a quimioterapia, os resultados em termos de eficácia de tratamento ou de menos efeitos colaterais é uma coisa apaixonante. E esse controle da nutrição do paciente oncológico a gente consegue através de suplementos alimentares. São ultraprocessados, mas ultraprocessados feitos de uma maneira equilibrada, né? Então a gente tem que tomar cuidado também para não colocar tudo no mesmo saco, né? Eles têm um objetivo específico, né? Que é para pessoas que têm precisam, necessitam desse tipo de coisa. E aqui no Brasil a gente tem essa variedade gigantesca de ingredientes, de receitas, de produtos. Cada região do Brasil tem a sua questão ali, todos os seus alimentos, é tão rico. Então a gente explorar um pouco mais disso também é uma coisa que vai enriquecer também a nossa cultura, vai aumentar o prazer de você estar dentro da cozinha, cozinhar alimentos que você gosta, igual você citou, vai comprar um alimento que você nunca viu na vida, comprou porque está nas propagandas, está na moda, exatamente. De um outro país, pode ser que você não goste, seus parentes não gostem, seus filhos não gostem, então, né, trazer o arroz e o feijão ali do dia a dia. A gente fala tanto do arroz e feijão, mas ele é super rico em, como você falou, nutrientes que fazem com que a gente se desenvolva nutricionalmente bem, né? Então, essa influencia também. Por exemplo, eu amo chuchu. E com isso, todo mundo da minha casa ama chuchu, porque tem chuchu todos os dias. Sim. E as crianças, elas aprendem muito pelo exemplo e pelo que os pais consomem. Isso também é outra coisa que não tem jeito de ser diferente. A gente faz cada prato com chuchu, coisa chique que fica, sabe? Um chuchu recheado com carne moída, um queijinho ralado e vai ao forno. Um soufflé que leva chuchu. Um chuchu picadinho com uma salsinha em cima, come com arroz e um ovinho, fica gostoso. Então, a gente não precisa falar assim, Denise, eu não tenho dinheiro, eu não tenho criatividade. Criatividade, então, a gente nem precisa ter, porque é só entrar nesse YouTube, entrar em podcast, principalmente o seu. Sim. A gente vai ter um monte de ideias, né? Exatamente. Tá rica ali, a internet tá cheia. Inclusive, eu estou preparando até material sobre isso, para falar sobre como é fácil a gente encontrar as receitas, como reproduzir essas receitas que a gente encontra no YouTube, porque é muito rica, é muito grande isso. E igual você falou, a gente não precisa ser rico nem nada. Tem dentro de uma cesta básica ali já tem os alimentos suficientes para você fazer 5 dias, um mês inteiro de comida diferente, que você pode recriar e fazer de forma diferente, apresentar diferente, tanto para as crianças quanto para as outras pessoas. Então, tem como, não precisa recorrer a outras coisas. Eu acho que essa questão, algumas empresas ou marcas
ou até mesmo a televisão deixa entender que a gastronomia é muito difícil, que tudo é muito difícil. Você precisa ter muito conhecimento para poder cozinhar e as pessoas vão falando de processos que você nunca ouviu falar, mas o que você faz em casa, ele tem muito valor, o que você faz ali dentro, cria memórias, cria... inclusive, você tem um podcast que você fala de colocar as crianças dentro da cozinha, e isso desenvolve muitas coisas com ela, porque ela fica envolvida em cheiros, texturas, consistências, sabores que ela vai levar para toda a vida. E eu vou te contar o que eu percebi nessa pandemia, tá? A gente está passando, nós pediatras, a gente está passando por momentos muito tristes no consultório, vendo as nossas crianças sem escola, em casa, os pais tendo que trabalhar, não podendo dar atenção, e elas sem esse apoio da escola, enfim. E elas estão muito tristes, muito ansiosas, muito nervosas, desenvolveram toques, assim, eu tive um menino que tirou todo o cabelo da cabeça, não, assim, casos muito tristes. Agora, a criança que a família teve a expertise de levá-las para tudo que é feito dentro de casa. Então, vamos arrumar casa? Todo mundo vai arrumar casa junto. Vamos cozinhar o que não vai trazer perigo na cozinha? Vamos levar as crianças. Essas crianças estão muito melhores. Por quê? Elas nunca tiveram tanta oportunidade de ficar ao lado dos seus pais. E elas estão aprendendo uma coisa linda, gente, que é a culinária. A culinária é muito linda. Você já percebeu, assim, eu tenho uma funcionária aqui em casa que está comigo desde o dia que eu cheguei da lua de mel, ela está comigo tem 21 anos. Ela cozinha muito bem, mas é comida normal, essa que eu estou te falando, a nossa do Brasil mesmo, não tem nada coisa chique. Eu sinto todo o amor dela na hora que eu como a comidinha que ela... Ai, que lindo! Olha só. Não é? A gente sente a comida que foi feita com carinho, a gente sente isso no alimento. É de arrepiar. Exatamente. E isso vai criar, no futuro, umas crianças, adultos diferentes. Porque algumas pessoas que eu já trouxe aqui no podcast, elas me falaram, eu pergunto, como que você aprendeu a cozinhar? Como que você começou a cozinhar? E ela sempre fala, foi minha mãe que me ensinou, eu vi a minha avó cozinhar, eu tinha uma tia que me trazia para a cozinha. Então, isso marca muitas pessoas. E elas desenvolveram toda essa paixão e hoje são chefes de cozinha ou trabalham com isso ou gostam muito de cozinhar por causa desse tipo de interação que eles tiveram no passado como crianças. E aí isso vai ser transmitido para outra geração, né? Ela vai transmitir isso que ela aprendeu e que ela coloca em prática para os filhos. Então é uma coisa muito contagiante. Isso contagia. Então eu tô triste porque tem muita gente que hoje as famílias estão muito desestruturadas. O núcleo familiar está muito desestruturado. Mil causas, né? Assim, não cabe a nós aqui hoje conversar sobre isso, mas assim, essa desestrutura, essa falta de união, esse olhar no olho, e todo mundo para a cozinha ficar rindo, e aí queimou mesmo, deixou o leite derramar, e aí, né, assim, isso tudo faz parte, né? Coisa divertida. Vai fazer bagunça, vai fazer bagunça. Essa bagunça também faz parte, porque eles vão ajudar a gente a limpar, né? Sim, exatamente, como eu trago aqui no podcast. Você não vai aprender a cozinhar da noite para o dia. Você vai errar, você vai ter alimentos que não vão dar certo, que você não vai saber fazer, mas vão ter receitas que você vai acertar, que você vai gostar, que você vai perceber que aquilo é possível fazer dentro de casa. Então demanda paciência. Então acho que isso falta um pouco também a questão do aprender errando. Os adultos, as crianças aprendem errando e os adultos acham que eles não podem errar, que já querem eliminar, já não vou mais fazer, já não quero mais saber disso. E como as crianças aprendem com o exemplo dos pais, é isso que elas vão aprender, né? Então, ela precisa ver aquilo para poder reproduzir depois. Isso é tratamento, né? A gente usa como estratégia de tratamento quando a gente recebe as crianças e adolescentes com algum problema em relação à alimentação. A primeira coisa que a gente pede é voltar essa criança para a cozinha. Agora, existem quadros, mas são raros, que as crianças elas têm tantas alterações sensoriais que elas não podem entrar dentro de uma cozinha
que elas não conseguem sentir o cheiro. Mas aí existe todo um tratamento multidisciplinar com terapia ocupacional, fonoaudiólogas, psicólogas, nutricionistas, para a gente poder ir fazendo essa dessensibilização para que essa criança consiga entrar numa cozinha, consiga preparar uma salada ou um prato que ela goste muito. Então, só esses casos raros que a gente tem essa dificuldade, porque a maioria, mesmo criança que não vai comer salada, mas quando ela prepara aquela salada, aí eu peço para o pai falar assim: você não precisa comer, mas você vai fazer a salada para mim, ok? Eles montam cada salada linda. Aí vai passando um mês, 2 meses, aí eu recebo um telefonema assim: a senhora não vai acreditar, ele comeu alface. Ele comeu. Vai comer, gente, porque ele está colocando a mão na massa. O problema é que hoje as crianças não estão tendo a oportunidade de lembrar de onde veio esse alface, como que ele cresceu, de onde que a minha mãe conseguiu comprar a laranja, né? Então, se eles não conseguem ter essa relação de onde vem o alimento, né? Isso se perdeu. É a sensação de produto, né? E de que aquilo pode ser transformado, ou pode ser, ou antes era uma coisa, tipo, a criança sempre comeu um bolo de laranja, mas às vezes nunca viu uma laranja, a fruta. Então ela só vê o bolo e acha que tudo vem embalado no supermercado, o leite vem da caixinha, e a gente cria essas experiências com os pequenos, né? Você sabe que todos os dias eu tenho um canal no Telegram que chama Pede Nutro News. E eu pego um artigo, tem semanas que eu consigo um artigo por dia, tem semanas que eu vou uma vez só. E aí eu tento resumir o que tem de melhor naquele artigo, na parte de nutrição, para simplificar e coloco lá. E eu recebi um artigo muito legal, ainda não coloquei, vai ser meu próximo projeto aí da semana, é sobre o abacate. O abacate é um alimento que esse pessoal que planta abacate, o dia que eles descobrirem, 1 quilo de abacate vai custar R$100. Vai ter ouro, porque num alimento tem 1000 coisas do bem para todo mundo, para criança, para idoso, para mulher, para o homem, para adolescente. Mas a gente tinha que comer abacate todos os dias. É um alimento que, assim, pela riqueza de propriedades bioativas dentro desse alimento, a gente tinha que comer todo dia. E é super versátil, né? Tem pessoas aqui do Brasil que comem com açúcar, tem outros que comem com sal. Então dá para fazer tanto prato doce quanto prato salgado. Dá para fazer um monte de coisa. Ele traz aquele frescor para os alimentos, dá para usar em salada. Nossa, realmente a gente escuta muito. Eu que não sou da parte da nutrição, que ele é uma gordura boa. Eu escuto falar. Previne tantas demências, então assim. Você está novinha, mas eu já estou fazendo 50 esse ano. E a gente já fica preocupada, né, com essas perdas de memória, tudo. Então, a gente tem que preparar antes. Sim, e traz essa saúde, essa alimentação balanceada que a gente tem desde sempre, equilibrada, né, envolvendo as crianças dentro de casa. Mas você falou, você tem filhos, né? Você cozinha dentro de casa, como é que você que gosta de cozinhar, ou como é que é aí na sua casa? Aqui em casa é o seguinte, segundo as meninas, a Carol tem 18 e a Sofia tem 11, tá? Segundo as meninas, eu não sei cozinhar, o que eu faço não fica bom. Só o que o pai faz sei. Eu perco em disparada aquele amor de filha pelo pai, sabe? E é um pai muito bom também, não tem como não gostar dele. Enfim, mas eu não fico preocupada com isso, não. Eu continuo fazendo minhas comidinhas do mesmo jeito, tá? Mas elas amam a culinária. Elas tiveram na escola sempre uma aula extra de culinária. Olha que bacana esse tratamento. Que legal. Então, desde 2, 3 anos, elas foram envolvidas na culinária. Então, agora, o ano passado que eu fiquei sem ajudante, porque aqui em Belo Horizonte fechou tudo, elas que cozinhavam para mim, você acredita? Olha só. Isso. E hoje ainda cozinha, mas assim, se eu não tivesse elas para me ajudar, eu não ia conseguir trabalhar. Eu não parei por ser da área de saúde, né? E foi muito interessante. Então, assim, elas fazem as coisas, mas elas gostam de fazer coisas diferentes, sabe? Aí gostam muito de risoto, peixes diferentes. Elas são mais sofisticadas, tá? Eu gosto do normal.
Ah, mas é bom trazer um pouco alguma coisa diferente antes. Mas que legal que você falou da questão da escola, porque eu faço pedagogia, então eu sou meio professora ali Ai, também. que ótimo. Então eu sei, sim, eu sei que isso desenvolve não só a questão do aprendizado da criança, mas a coordenação dela, a noção de quantidade, trabalha matemática, trabalha a linguagem, você aprende, tem toda a questão sensorial, né? E a questão dos dedinhos, né? Então a criança colocando o dedinho na massa desenvolve a coordenação motora fina, que é aquela do escrever. Da Então, letra por cima, isso na né, que eles escola, falam mais, aham, exatamente. né? E envolvendo a criança na cozinha desenvolve tudo isso por uma coisa simples, né? Tipo, a cozinha, apesar de ter suas complexidades, é uma coisa simples. Uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias, né? A alimentação faz parte da vida, né? Isso é muito bacana, juntar a pedagogia e poder, através da culinária, você ensinar várias coisas mesmo. Você vai escrever uma receita, você pode criar uma receita, e você vai ter criatividade de uma redação. É muita coisa que dá. A parte Sim, de ciências, né, combinando. Então, aqui, você vai fazer um molho de tomate, você coloca um pouquinho de uma coisa mais doce, contrasta com o azedo o amargo do tomate, aí dá isso, um gostinho melhor. Então, é muita coisa bacana, muitas experiências, né, que a gente pode fazer. Muito legal. além de ser divertido. Além de ser divertido, né? Porque tira a criança, agora principalmente na pandemia também, que a gente vai de uma tela para outra, né? A gente fica na escola, na tela do computador, vai para se distrair na tela da televisão. Então, a cozinha não tem telas. Então, você pode ir lá e fazer uma coisa diferente, mexer o corpo, levantar, desenvolver outras coisas. Daí já lava uma louça ali, já ajuda na casa. Então, tira as crianças da tela, né? Para idoso, os idosos que estão perdendo memória, o pessoal da terapia ocupacional está indicando que eles devem lavar as louças. Olha, Olha só. porque o lavar, enxugar a louça, o lavar, arear a panela, essas coisas, tudo trabalha com o cérebro, porque a nossa mão ela possui muita inervação. E essa inervação, o que tem do cérebro para controlar, é uma área muito grande do nosso cérebro. Então, se a gente movimenta as mãos, olha que interessante. Deus é criativo demais. A gente vai estar estimulando regiões do cérebro para fazer conexões e diminuir todos esses quadros de perda aí, importante, cognitiva. Então, a criança que não sabe amarrar um sapato hoje, porque a maioria dos tênis é só enfiar o pé, né? A criança que não Sim. aprende a costurar, antes a gente aprendia a costurar pelo menos meia. Eu não esqueço aprendendo a costurar meia, e minha mãe falava: não, quando você for morar sozinho, você vai ter que costurar meia. Eu falei: gente, eu adorava costurar. Então, tinha muito trabalho manual. Hoje não tem. E esse trabalho manual do celular, isso não é trabalho manual, não, gente. Isso aqui, ó, né? Passa a mãozinha, tudo não é, não. Desenvolveu com outras coisas ali. Nossa senhora, é outra luta nossa. Comer cozinha e É, tirar a menina da tela. exatamente. E é um trabalho de formiguinha, né? A gente faz um pouquinho, até os pais que não gostam também tem que começar devagar, É, né? Ver ali uma receita na tela, daí vai tentar reproduzir essa receita, ou uma que você gosta muito, ou até pede para sua mãe ou sua avó, alguém que você gosta, uma receita que você goste, que você tenha aquela memória afetiva, você vai tentar reproduzir. Isso também ajuda nesse trabalho de formiguinha para tentar entrar um pouco mais nessa cozinha. é. Ai, ai. E eu adoro as dicas que você dá aí, são muito práticas mesmo, né? A gente tem que voltar para a praticidade, porque realmente nós não temos muito tempo, e são os planejamentos, a praticidade, porque aí não tem muito É, trabalho. para mostrar realmente que a cozinha não precisa ser complicada, pode ser prática. Você consegue fazer uma receita com 5 ingredientes, você consegue fazer ali com o que você tem no seu armário, dá para fazer uma boa refeição. E
também você coloca no podcast um tópico que eu achei interessante, que eu queria que você explicasse, é que as crianças, elas formam seus hábitos alimentares até os 3 anos de idade, né? Como é que é isso, A assim? gente não tem muito tempo, não. E olha, isso é outra coisa que foi muito bom você ter tocado. Os 3 primeiros anos, eles influenciam, além da aquisição de hábitos relacionados a estilo de vida, outras questões relacionadas à saúde. Então, por exemplo, uma criança que não foi exposta à comida, ou seja, ela só tomava leite, aí não queria comer legume, a mãe largava para lá, não procurou ajuda ou não teve criatividade na hora de oferecer os alimentos. Muito provavelmente é uma criança que para o resto da vida vai ser uma criança que vai ser mais seletiva, vai ter só determinados alimentos que ela vai gostar, e porque depois disso fica muito difícil. E o segredo é o seguinte: a gente começa a introdução alimentar a partir de 6 meses. Então, de 6 meses a um ano, é uma janela de oportunidade para a gente oferecer todos os alimentos, só que de uma forma que essa criança não vai engasgar, ou alimentos que são apropriados para essa criança. Mas esses alimentos que a gente quer, do grupo das leguminosas, que é o feijão, a lentilha, grão de bico, ervilha, o grupo de legumes e verduras, que são todos, os grupos de carboidratos, arroz, macarrão, batata, todos os tipos de proteína animal, eles devem ser oferecidos. Primeiro, que vai diminuir o risco dessa criança desenvolver quadros de alergia alimentar, porque é uma janela que a gente fala de oportunidade para evitar alergia alimentar, e também a criança está curiosa, então ela aceita com mais facilidade esses alimentos. Agora, passou de um ano, ela já sabe escolher, então tem alimentos que ela vai gostar, outros que ela não. A gente não pode perder esperança, não é oferecer o alimento uma vez e falar, nunca mais vai gostar disso. Não é, a gente oferece muitas vezes, mas deu 3 anos, aí tudo fica mais complicado de mudança de hábito. Acontece mudança de hábito? Acontece, mas é muito mais difícil e a chance de dar errado é muito maior, né? Então, ficar atento a esses 3 anos aí que tem menino pequeno. E tem também até, eu já vi alguns vídeos que eles ensinam a forma correta de você cortar o alimento para oferecer para a criança, né? Se ela não gostou, triangular para ela poder segurar, alguma coisa assim, eu sei que tem, né? Para dar segurança para ela poder levar na boquinha, tudo muito bem cozido. Para cada idade tem os alimentos, por exemplo, quando eu vejo um menino de 1 ano e meio comendo pipoca, eu quase morro de preocupação, porque abaixo, principalmente de 2 anos, o risco da criança engasgar com uma pipoca, engasgar com essas. Antigamente era bala, né? Ainda bem que hoje não é bala mais, que ninguém chupa bala. Mas, assim, esses alimentos, a castanha, alguma coisa mais dura, é muito grande. Isso gera quadros de engasgo que levam à morte. Então, a gente tem que saber até a consistência, o tamanho do alimento. Por exemplo, uma uva, você tem que picar ela na transversal, porque senão a criança pode engasgar quando coloca na boca. Então, tem detalhes que a gente tem que ficar atento, sim, a esses cortes, para ser cortes que não vão gerar risco dessa criança engasgar. Tem que ficar bem atento a essas coisas, né? Mas, apesar disso, não é impossível, né? É um trabalho... Agora, outra coisa que eu acho que cabe a gente alertar é o seguinte, por exemplo, eu ofereci para minha menina 10 vezes mamão, e ela não gostava de mamão. De todo jeito eu ofereci. Juntava o mamão com a banana, picava o mamão, enfim. Eu vou ficar triste? Não, porque quem é primo do mamão? As outras frutas da mesma cor. Então, a gente tem que lembrar que dentro de um grupo de alimentos tem várias possibilidades que a gente pode ir escolhendo. Então, se às vezes você não gosta de uma, a gente escolhe do mesmo grupo, né, alimentar. E pode acontecer da criança não gostar mesmo e, tudo né? bem, né? Igual assim, eu não como, 2 coisas que eu não como. Eu não como dobradinha. Você sabe o que é dobradinha? Aí tem o hábito de comer também? Eu não tenho. A gente também não gosta aqui em casa. Agora, na minha casa, o povo ama lá no interior. Dobradinha. Sério? E eu não gosto de polvo. Não consigo nem olhar pro prato. As outras coisas eu como de tudo, mas essas 2 não adianta colocar para mim, não. O polvo eu ainda nunca comi, vou experimentar, mas não sei também se eu vou gostar. Não sei, não. Ai,
Mas, Denise, então eu acho que a gente conversou sobre bastante coisa muito legal, né? A gente trouxe vários tópicos importantes, falamos sobre como os pais precisam entrar dentro da cozinha para cozinhar para seus filhos, para cozinhar para eles mesmos. Então, acho que a gente falou muita coisa bacana aqui. Tem algo mais que você queira acrescentar? Alguma dica para os pais e as pessoas que estão ouvindo? Eu queria que os pais pedissem ajuda, começar a escutar mais, né, o que tem nas redes sociais, de informações de qualidade, profissionais que que os pais tenham essa confiança. Tudo que for muito difícil, você foge, porque as coisas são simples, são adaptadas para cada Uhum. família de uma maneira individual, mas todo mundo aí sem perder a esperança, sem achar dificuldade, e para a gente Sem conseguir. E o desistir. final disso tudo, sabe qual que é o resultado que eu quero? É que chegue uma criança que a gente trabalhou muito bem essa alimentação dela na infância, e a hora que ela chegar na fase adulta, ela tenha prazer, uma conexão muito bacana com os alimentos e tudo que envolve a alimentação. Exatamente. Eu faço das suas palavras as minhas, o povo já sabe aqui o que eu falo sobre entrar dentro da cozinha, então é isso mesmo. Então é isso aí. Você quer falar sobre o seu podcast, deixar aí para o povo ir lá escutar também, É, o trabalho que você faz? podcast, a gente está um pouco parado agora, mas se Deus quiser, no final de maio a gente retoma as nossas gravações. Eu criei esse podcast para conectar as famílias no alimento, com os cuidadores, trazer essas informações mais simples que possam diminuir um pouco da ansiedade relacionada à alimentação. E eu, assim, fiquei impressionada como que eu aprendi em um ano de podcast, né? Porque para a gente gravar um episódio, tanto que a gente estuda, né? Que a gente Nossa, pesquisa, exato. entrevistado. E aí eu já vou te fazer um convite, hein? Você também vai ter que gravar comigo. E Claro, o Bicho Papinha tá no Spotify, tá na Apple, e o Instagram dele é bichopapinha.pod. Né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo, viu, gente? exatamente. Segue lá nas redes sociais que ela faz um trabalho muito legal, muito bacana, relacionado ao meu também lá no Instagram e aqui no podcast. Já segue a gente lá também, o Foi Pra Quê? Estamos lá no Instagram e nessas outras redes de podcast. Então, vamos ficar por aqui e encontro vocês na Muito próxima. obrigada, viu? Um Beijo. beijo.